Olá, meu nome é Alan Cotovei e hoje o pitch é sobre reestruturação de treinamentos para clientes internacionais. Então, vamos contextualizar esse escopo, né? A gente vai usar um caso real de treinamento genérico da empresa ART. Então, a Alta Rail Technology é uma empresa de tecnologia para gestão e operação ferroviária. Então, na área de implantação dessa empresa, os profissionais realizam diversas atividades, e uma delas é a execução dos treinamentos dos usuários. Então, o processo de treinamento apresentado será genérico para qualquer cliente e projeto internacional da empresa. Então, o público-alvo são os Deployment Analysts, né, os analistas de implantação, as equipes de capacitação e treinamento, que podem haver também em empresas, e consultores internacionais também. Então, qual que é o problema? O processo de treinamento e capacitação, né, dos sistemas para os trabalhadores da ferrovia atualmente atende à necessidade da empresa. Porém, após a análise de resultados, foi percebido que o uso de métodos de educação corporativa podem evitar o retrabalho e também aumentar a retenção do conhecimento dos alunos, diminuindo o custo e o tempo dos treinamentos, né? Então, o processo atual pode ser dividido em três partes, que é o planejamento, execução e manutenção. Então, no processo atual, começando pelo planejamento, a gente recebe do Project Manager um escopo dos produtos vendidos. Depois a gente cria o documento que seria um plano de treinamento, para depois criar a apresentação para cada produto do escopo, na língua oficial do cliente. Então não tem um contexto, não tem uma cultura sendo analisada, né? Aí já passa para a execução, que é a realização da apresentação de cada produto ao cliente. Depois a gente envia os materiais de treinamento ao cliente. Depois, para a manutenção, caso o cliente não entre em operação em menos de 6 meses após esse treinamento, é oferecido um retreinamento. Então esse processo funciona, mas não é o melhor de todos, né? Não é tão otimizado. Então qual que é a proposta de solução? Os principais pontos de melhoria a serem revisados nesse processo é a falta de contextualização do cliente. Então a gente precisa entender melhor a realidade dele e as necessidades. O material de treinamento é pouco padronizado, né? Não existe um blueprint, né? Cada cliente acaba tendo o seu material diferente. Tem pouco tempo dedicado ao treinamento, causando retrabalho posterior. E as metodologias de ensino são defasadas, então isso resulta em um aprendizado mais baixo, né? Então, qual que é a proposta de solução? Para isso, será necessário refazer o processo, né? Então, a gente vai usar metodologias de educação corporativa nesse processo novo. Então, a principal diretriz vai ser: o responsável do treinamento vai deixar de ser o detentor do conhecimento e vai passar a ser o facilitador da aprendizagem. Então, no novo processo, a gente começa também com o planejamento, né, normal. Então a gente vai receber do Project Manager o escopo dos produtos vendidos, igual, que é o input, né, do processo, mas a gente vai passar para o diagnóstico. Então a gente vai pesquisar e entender qual é a realidade da ferrovia. Então quais são as suas necessidades, a sua cultura, adaptar esse blueprint. Depois a gente cria o projeto de capacitação, né, com o planejamento da wiki, todos os materiais que vão ser feitos, né, para o cliente aprovar. E só depois a gente cria e adapta esses materiais de acordo com essa blueprint, né. Então, só lembrando, né, que aqui a gente tem esse blueprint, né, que é um conjunto de materiais, método, wiki, apresentações. Então, isso seria o nosso blueprint, né. Então, depois disso, a gente vai para a execução. Então, na execução do novo processo, a gente apresenta a metodologia aos alunos, esclarece esses objetivos, as atividades e quais são os resultados esperados, né. Então, logo em seguida, a gente já parte para a parte do aluno protagonista. Então, a gente apresenta o wiki, executa as apresentações dos materiais, né, apresentação no PowerPoint, etc. E o aluno passa a ser o protagonista, porque ele vai pesquisar na wiki, ele vai tentar entender como é que funciona com os materiais, com o treinador como um guia, né. Então, logo em seguida, a gente parte para Flipped Classroom, né. Então, a gente vai mostrar os exercícios de fixação, executar uma prática em grupo, onde o aluno vai executar, né. Então, o treinador ele só vai estar acompanhando, mas o aluno vai fazer a atividade, né. E assim, depois a gente vai avaliar os resultados, né, do treinamento. Com essa avaliação, a gente consegue entender, né, dentro da manutenção, se precisa ter um reforço em alguma parte menos eficiente do trabalho, né. Então, depois disso, a gente vem para a parte recorrente, que seria um monitoramento semestral dos produtos e da wiki, né. Então, ver como é que o cliente está usando, e caso seja necessário, a gente oferece pacotes de treinamento específico, né. Então, esse seria o novo processo. Na prática, a equipe de deployment vai criar esse blueprint para cada produto, com uma wiki, apresentações, exercícios e avaliações, assim como o projeto de capacitação, com a explicação do método e como utilizar os materiais, né.
Com esse blueprint em mãos, a equipe pode executar o processo do slide anterior. Resultados, vamos lá. Então, começando pelos benefícios do novo processo, a adaptação do treinamento de acordo com a cultura do cliente faz com que os alunos engajem mais. Então, você tem que entender, estar no papel do aluno, né? Entender o que ele precisa e como ele é, né? Principalmente no internacional, né? Vou frisar isso aqui. A gente não conhece todas as culturas, principalmente quem está treinando precisa saber bastante, né? O diagnóstico que a gente faz com isso vai reduzir o retrabalho. O uso dessas metodologias de protagonismo do aluno vão aumentar a retenção do aprendizado também. A Flipped Classroom dá mais responsabilidade ao aluno também, resultando em melhoria do aprendizado. E o monitoramento desse aprendizado vai reduzir a quantidade de erros cometidos pelos operadores após o treinamento. Então, qual que é o potencial disso tudo? Qualquer área que exija treinamento de software e hardware pode se beneficiar com esse método. Então, vai ter os mesmos benefícios independente se é de ferrovia ou é alguma outra área. Também passa a ser um diferencial da empresa, podendo ser um ponto de marketing até aumento do preço da venda, né, do produto, e utilizar os resultados para retroalimentar esses treinamentos futuros é um grande potencial, então só tem benefício nessa parte. Então, se você gostou dessa proposta e gostaria de saber mais sobre ela, eu estou à disposição, beleza? Então, até a próxima.